Meu nome é Guilherme Spadini, eu sou médico do Grupo de Apoio Psicológico ao Aluno, o GRAPAL, da Faculdade de Medicina da USP. Eu estou aqui hoje para falar de um assunto que, infelizmente, é bastante comum entre os alunos. A gente ouve os relatos de alunos que tiveram que enfrentar situações assim, que é a situação de você ter um colega, um amigo que talvez não esteja bem, esteja em um momento muito difícil, que vá além de apenas uma situação de estresse, mas possa, de repente, até estar enfrentando mesmo um transtorno mental, um grande grau de sofrimento psíquico que leve a algum risco, a uma situação de emergência. Tem duas grandes situações para casos assim, que uma é você ter que chegar na pessoa, você ter que ter um jeito de notar, você percebeu, amigos perceberam, colegas comentaram que alguém possa não estar bem, e você tem que conseguir chegar nessa pessoa para começar uma conversa. A outra situação, a segunda opção para isso acontecer é quando alguém vem te procurar, um colega, um amigo vem e abre uma conversa, às vezes surpreendente, dizendo que não está bem, que possa estar precisando de uma ajuda. E são situações em que a gente frequentemente não sabe muito bem o que fazer. Essa não é uma aula extensa, não é um treinamento de especialistas, então nós vamos falar de algumas dicas, algumas ideias, alguns jeitos de pensar nessa situação, com o objetivo de ajudar a gente a ter uma ideia, saber o que fazer numa situação dessa, para poder lidar melhor e de uma forma bem simples, que possa isso ser bem disseminado, que vocês possam conversar com os amigos a respeito, para que as pessoas realmente saibam o que fazer e possam ajudar e sejam eficazes nesse momento. A primeira situação, que é você ter que chegar e procurar conversar com alguém que não te procurou para isso, é uma situação muito delicada, porque a gente fica sempre na dúvida o quanto a gente pode intervir quando a gente não é chamado para alguma coisa pessoal, algum problema que alguém esteja tendo. E eu acho que a grande dica nesse caso é encarar isso que você está fazendo, essa atitude de buscar uma conversa, como a atitude de entregar uma oportunidade. Então não é para você chegar dando conselhos ou sendo muito agressivo ao colocar situações ou soluções. Simplesmente chegar para a pessoa com honestidade e dizer que você está ali disponível, que se a pessoa precisar contar com alguém, se ela achar que pode precisar conversar com alguém, que pode conversar com você. Então a grande mensagem a passar nessa hora, e não adianta ter grandes mensagens elaboradas, a mensagem mais simples, mais tranquila de se passar, importante de se passar nessa hora é essa, é a da disponibilidade, é a de que existe uma oportunidade, ok? Eu disse com honestidade, porque é comum nessas horas a gente pensar em subterfúgios, a gente chegar tentando ir comendo pelos cantos, né, como se diz, tentar devagar, tentar arrumar um outro assunto para conversar, dar uma disfarçada. E é claro que algum quebra-gelo, uma conversa aleatória ali para começar a conversar com alguém, tudo bem, mas é sempre importante honestidade nessas horas, nesse momento de comunicação em situações de crise. É sempre importante você dizer exatamente o que você está pensando para a pessoa, você ser um fator de confusão a menos na vida da pessoa, certo? Então é importante chegar e dizer para ela, olha, eu notei que alguma coisa está diferente, sei lá, você tem faltado muito em aula, ou você está mais quieto, mais isolado, você está diferente do que é o seu normal. Só queria te dizer que eu estou aqui para conversar se você precisar. Essa é a mensagem básica, ok? Se essa intervenção der certo, ela pode ter que ser repetida periodicamente, mas se essa intervenção der certo, você vai chegar no segundo momento, no momento em que alguém te procura, em que a pessoa finalmente vem e quer conversar com você, ou começa a abrir o que de repente está acontecendo com ela, e esse é um momento em que a gente sobre o qual a gente mais vai conversar aqui nessa aula hoje, que é, enfim, como conduzir essa conversa, como conversar, como abordar alguém num momento em que a pessoa dá a entender que precisa de uma ajuda. Quando a gente fala disso para alunos, eu tenho muito essa experiência de dar essa aula, de falar sobre esse assunto em intervenções que a gente faz com alunos dentro da própria faculdade, e o que acontece é isso, a gente está no espaço da faculdade, estão lá uns velhos lá dando umas aulas, umas palestras, umas conversas, e os alunos lá, na situação de alunos, sentado ali nas mesmas salas onde eles costumam ter aula. Eu comento disso, que eu acho importante, porque isso coloca a pessoa naquela função de aluno, naquela expectativa de desempenho que o aluno tem.
Alunos da USP têm essa coisa, de que eles têm muito desempenho para entregar, eles têm alguma coisa, eles têm que desempenhar bem, eles têm que fazer as coisas direito, têm que aprender bem o que é ensinado. E isso nessa hora é muito complicado, porque você está falando sobre isso, o aluno está ouvindo essas dicas que a gente está dando e ele está pensando nele, é claro, ele está pensando em como que ele vai desempenhar, como que ele vai aprender a fazer isso direitinho. O que é uma boa coisa a princípio. Mas essa conversa, isso que é interessante, e isso talvez seja a minha primeira dica, é que essa conversa é uma conversa em que você não tem que ter nenhum desempenho específico. Você não tem que conseguir fazer nada demais. E se você entender isso, você vai entender um monte de dicasinhas. A gente pode fazer uma lista enorme de dicas do que falar, o que não falar, mas não precisa ficar decorando, porque se você tiver essa ideia de que não tem nada que você precise fazer demais nessa situação, você vai entender todas as outras dicas. Por que eu digo isso? Porque o que mais faz com que essa conversa seja uma conversa difícil, eu acho que todo mundo, mesmo quem gosta de conversar, quem gosta de interagir com pessoas, quando alguém te procura para dizer que está num sofrimento, que está mal, eventualmente pensando em desistir da faculdade, às vezes pensando até em morte, em suicídio, é uma conversa difícil, é uma posição meio desconfortável. E por que isso? Porque a gente se sente impotente. E realmente não tem nada que a gente possa fazer, não tem nada que você possa dizer para a pessoa que vai mudar a cabeça dela. A solução para essa sensação de impotência, para a gente sair dessa posição de impotência, é se entregar para a impotência, justamente entender que não tem mesmo nada que a gente possa dizer que vai tirar a pessoa dessa situação. Então a gente não tem que pensar nisso, a gente não tem que pensar em que conselho que eu vou dar, que solução que eu vou dar. Pensa, a pessoa está lá 24 horas por dia imersa em problemas imensos que ela sente que tem na faculdade, ou com os pais, ou com o namorado, namorada, com quem quer que seja. Não é a gente que vai chegar e vai dar uma dica, vai dar um conselho e vai resolver problema nenhum de ninguém. E nem é essa a expectativa. Então se a gente sair da expectativa, sair dessa posição de aluno que tem que desempenhar bem, sair dessa posição muito humana de querer dar uma dica, querer resolver alguma coisa, querer salvar alguém de algum problema, sai dessa posição e assume simplesmente que o que você pode fazer naquela hora é ouvir, certo? O que a pessoa precisa quando ela te procura é de alguém que a ouça, de alguém com quem ela possa falar, é de alguém com quem ela possa colocar um pouco para fora aquilo tudo que está doendo lá dentro. Então se ela tiver isso, tá ótimo, tá maravilha. Então a primeira dica que eu sempre deixo é essa, não é sobre você. Não é sobre o seu desempenho, não é sobre você resolver algum problema. É sobre a pessoa que veio te procurar. Então, deixa ela falar. Ok? Então, primeira, segunda e terceira coisa que tem que fazer. Escutar. Escutar apenas, só isso, fica lá ouvindo e não fala nada? Claro que não é bem assim. Existe uma técnica que a gente chama de escutativa. Escutativa é a escuta que você está dando algum feedback para a pessoa, principalmente no sentido de mostrar que você está ali, de estimular a pessoa a continuar falando, e o principal objetivo da escutativa é o vínculo, é fazer vínculo, é mostrar para a pessoa que você está ouvindo. Então, de novo, a expectativa não é resolver o problema, a expectativa não é lidar com o conteúdo do que ela está te trazendo, a expectativa é criar um bom vínculo com essa pessoa, criar uma situação de confiança, de abertura, de tranquilidade para aquela pessoa poder falar. Como é que é a escutativa? Tem toda uma técnica, mas basicamente na escutativa você faz duas coisas. Uma que a gente chama de paráfrase. Você devolve para a pessoa o que ela te disse. Okay? Não mecanicamente, é claro. Então se a pessoa te diz, olha, eu estou pensando em desistir da faculdade. Aí você não vira para ela e fala, você está pensando em desistir da faculdade, assim, mecanicamente. E aí depois ela vai te dizer o quê? Ela vai dizer, sei lá, meus pais me enchem muito o saco em casa. E você vai falar, teus pais te enchem muito o saco em casa. Aí a conversa vai acabar ficando estranha. Eu brinco assim porque os alunos, quando a gente tenta ensinar isso, os alunos sempre fazem esse comentário. Né? Vou ficar só repetindo o que a pessoa fala, isso é meio esquisito. Então, a paráfrase não é repetir mecanicamente. A paráfrase é você devolver para a pessoa nas suas palavras o que você está entendendo que ela está te dizendo. Mas você não precisa acrescentar nada, você não precisa ter nenhuma ideia brilhante, você só precisa devolver para a pessoa o que ela está te dizendo. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa te procura e te diz, nossa, eu estou pensando em desistir da faculdade, está muito angustiante, meus pais me pressionam muito em casa. Uma coisa que você pode devolver é, eu estou entendendo que você está me dizendo que o principal motivo de você querer largar a faculdade é que seus pais te pressionam muito em casa.
Veja que você só devolveu o que ela te disse, que esse seja o principal motivo parece um acréscimo, mas na verdade se o que a pessoa te diz de cara é isso, quero desistir, meus pais me incomodam, você está sugerindo, é isso que eu estou entendendo que esse é um motivo principal. E talvez a pessoa pare e olhe para você, ouça o que você disse e diga, não sei, meus pais sempre me encheram muito o saco, eu lido bem com isso. Lidaria bem com isso em outra situação, o problema é que está tal e tal e tal coisa acontecendo. Pronto, você já fez a pessoa pensar um pouco no que está acontecendo com ela e abrir um pouco mais e elaborar um pouco mais. Além da paráfrase, uma outra coisa que a gente pode fazer é se colocar um pouco, é colocar o que a gente sente. Tá? Isso com muito cuidado, com honestidade sempre, mas com muita delicadeza. Então, se a pessoa diz isso, você pode retornar algo do tipo, puxa, eu também sinto que é muito difícil, também sinto uma pressão, acho que eu entendo o que você está querendo me dizer, e talvez a pessoa te diga, não, mas essa pressão que você está dizendo eu também já senti antes, o que eu tô, agora é pior, e aí ela vai elaborar mais, e vai dizer, e vai contar o que está acontecendo. Então esses são jeitos de ir colocando, né, um pouquinho para a pessoa que você está ali, que você está ouvindo, e o mais importante, essa ideia de que está se criando um vínculo ali, que a pessoa está sendo ouvida por alguém que ela pode contar. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de ressaltar no momento de conversas desse tipo, então você deixa a pessoa falar, ouve bastante, ela tá, elabora. Se ela não entrar, nem falar no assunto sobre morte, sobre suicídio, etc., o que você faz? Você pergunta para ela ou não? E as pessoas têm muita dúvida disso, com um medo, um receio, que a gente consiga entender de onde vem o receio, de que você, ao falar disso, você vá colocar uma ideia na cabeça da pessoa que ela não tinha antes. Mas eu garanto para vocês, nunca, ao perguntar para alguém se ela já pensou em morrer, se ela já pensou em suicídio, nunca a pessoa vai te dizer, puxa, não tinha pensado nisso até agora que você falou, parece que é uma ideia. Não é assim que acontece. Quando a pessoa está nesse ponto, ela está sofrendo num grau que isso está na cabeça dela, e se ela não está falando para você, pode ser, às vezes elas não falam mesmo, mas se você perguntar, se você abrir, se você mostrar que está lá para ter uma conversa desse nível, ela vai te soltar, ela vai te contar. Lembrando das pessoas que acabam eventualmente cometendo suicídio, morrendo por suicídio, quase sempre tiveram histórias de tentativa prévia, tiveram histórias de tentar conversar com alguém a respeito. Então, as pessoas vão procurar ajuda, elas querem procurar ajuda nesses momentos. E se você puder abrir a conversa e puder estar lá para conversar, é ótimo. Então, tem que perguntar essas coisas. É importante saber se existe um risco, ok? Se você tem essa conversa e sabe que existe o risco, o que você vai fazer a partir daí? E aí é complicado. É muito difícil essa situação, porque a quem você pode recorrer? Então, alunos da USP precisam saber que existe um escritório de saúde mental na USP, que vocês podem entrar em contato. É legal vocês sempre saberem o telefone de contato, saber como procurar ajuda. Existe o hospital universitário que atende, onde as pessoas podem você pode agendar consulta para um atendimento. Em caso de emergências, qualquer porta aberta que você puder ir com a pessoa, algum atendimento ela vai ter, né? Lembrando para a comunidade de alunos USP, o pronto-socorro da Lapa é um pronto-socorro onde existe um bom serviço de psiquiatria de emergência. Então, às vezes pode ser necessário, com essa pessoa, levá-la a algum lugar, levá-la a um hospital, levá-la a uma emergência, procurar um atendimento. Se a pessoa parecer meio reticente, não tem problema nenhum você ser um pouco mais assertivo, você dizer algo do tipo, olha, faz o seguinte, eu vou ligar no escritório de saúde mental, eu vou ligar no serviço de apoio da faculdade, se vocês tiverem esse serviço na faculdade, eu vou ligar, eu vou marcar uma consulta para você. Tudo bem, pode fazer isso, tá? Entrar em contato com família, às vezes é delicado, tem pessoas que não têm uma boa relação com a família, que não vão poder. Então, dentro do possível, sempre tentar respeitar a rede de apoio da pessoa, conversar com ela, ver quem está lá, quem tem disponibilidade de ajudar, algum familiar, alguém com quem ela tem uma boa relação que você possa procurar. O difícil é naquelas situações em que a pessoa vai te dizer que veio te procurar porque é você e é você mesmo, não tem mais ninguém com quem possa contar. Então, nessa situação, é muito importante que você não assuma essa posição. Ao mesmo tempo que você não deixa a pessoa sozinha, esteja lá com ela, por tempo que for possível. É sempre importante não deixar essa pessoa desamparada no momento de uma ideação suicida.
Mas é importante buscar ajuda. Você tem que ativar alguma rede de apoio, procurar familiares, procurar alguém com quem você possa conversar. Não pode ser você responsável sozinha por segurar toda essa bronca, por segurar toda a onda. Você precisa de ajuda, então respeite a rede de apoio da pessoa dentro dos limites possíveis, mas tem que ativar alguém, tem que procurar ajuda, tem que falar com mais pessoas. E você tem que procurar ajuda nessa hora. É muito provável que você vá precisar de ajuda nessa hora, ok? Porque é uma coisa pesada, é uma coisa que vai exigir muito de você. Então ative a rede de apoio da pessoa, ative a sua rede de apoio, converse com alguém, peça ajuda e juntos certamente vai ser possível fazer alguma coisa, contando, é claro, com a ajuda dos especialistas, assim que possível dar entrada numa rede de assistência especializada, ok? Então essas eram as mensagens principais que eu queria deixar. Então sempre tratar esse assunto com muita honestidade e com calma, saindo de qualquer posição de impotência, na verdade assumindo a posição de impotência, mas saindo desse desconforto. Você não tem que fazer nada de especial, você só tem que ouvir a pessoa e tentar entender acessar qual é o grau real de risco que essa pessoa está passando e encaminhá-la para os serviços, para a rede especializada que possa ajudá-la nesse momento, ok? Acho que eram essas mensagens principais que eu queria deixar. Muito obrigado.